cidade de Goiânia, a capital do estado de Goiás, foi fundada em 1933, pouco após o auge do movimento arquitetônico Art Deco. Em 1940, ainda sob grande influência deste movimento, os ornamentos do parque mais antigo da cidade foram instalados. O Parque Lago das Rosas, desde então, foi o principal ponto de lazer da cidade. Foi nesse lugar tão importante que encontrei com meus amigos goianos para pintar. Hoje, o Aquarela Trip é aqui. Tem duas coisas que eu sou apaixonado: conhecer novos lugares e pintar. Agora, imagine a experiência de fazer as duas coisas ao mesmo tempo e ser surpreendido pelas paisagens e desafiado a pintá-las. Pois é. Nessa série, a gente vai descobrir novos olhares, conhecer muita gente com as mesmas paixões e pintar. Vem comigo. Aquarela Trip. Nosso ponto de encontro foi aqui no Zoojin. Dentro desse parque tem esse zoológico, mas não foi aqui que a gente se instalou para pintar. A gente foi do outro lado do parque, perto do lago, onde tem o trampolim, que é o principal ponto de referência ou de história aqui do parque. Eu cheguei em Goiânia no final de 1982, porque eu sou do interior do Rio de Janeiro. Quando os filhos eram pequenos, de trazer a molecada para o zoológico e de passear aqui, fazer piquenique. É um espaço muito generoso. Meu sogro é pioneiro aqui em Goiânia, o pai dele veio para construir, ajudar a construção da capital, e ele mergulhava do trampolim ali. E tinha uma profundidade suficiente para isso. Então, é um pulmão urbano, né? Um oásis mesmo, a cidade está muito construída e tal. Esses lagos e esses bosques e parques urbanos têm cumprido essa função social, acho interessante isso. Legal. E fala da sua relação com a aquarela e com o plein air. Meu pai era artista. Meu pai era escultor e restaurador, e ele desenhava também para poder depois esculpir, e eu desde pequeno tenho uma relação íntima com isso. Só que com o passar do tempo fui fazer arquitetura, então meu desenho ficou mais aquela coisa do arquiteto, desenho de arquiteto, de 1995 até 2015 só no computador. E de repente aquilo tudo me cansou muito, então eu voltei a fazer as minhas aquarelas, mas sem nenhuma pretensão. Hoje 50% do que eu faço está na arquitetura e outros 50% está na arte. Mas enfim, hoje eu tenho muito prazer em ter feito essa opção. Isso tem trazido muito benefício para mim, como pessoa, psicologicamente também. A minha vida ficou muito melhor, sabe, a partir dessa decisão. O plein air tem uma relação de
o que eu acho fundamental é a observação. É porque eu acho que é no plein air que a gente aprende. Hoje nós estamos aqui num espaço aberto, mas quando eu vou desenhar um edifício interessante, eu observo o detalhe, né? É a retina que manda, já não é o cérebro, né? Então a relação do plein air ela é fundamental, ao meu ver, para um desenvolvimento das técnicas e um amadurecimento profissional. Olha, a minha relação com a aquarela, ela começou na pandemia, como tantas pessoas. E veio muito assim, numa tentativa de aprender a perder o controle, porque a aquarela tem isso, né? Então eu sempre fui muito de desenhar com linha, de linhas retas, nanquim, grafite. Antes eu enxergava as linhas, os contornos, e agora eu vejo cores, texturas, coisas assim que, enfim, muda a forma da gente olhar, né? Da gente se relacionar com as coisas, com o mundo. E o plein air, sinceramente, foi minha primeiríssima experiência. Nunca tinha feito nada disso, né? De tentar fazer uma representação assim, ao vivo, ao ar livre, uma coisa mais aberta mesmo, né? Diferente. A primeira vez? Sim, primeira vez. Sim, eu comecei a fazer aquarela na época da faculdade de arquitetura. Então era bem comum a gente sair ao ar livre e fazer desenhos de edifícios, paisagens. Então a gente ia muito na época da faculdade, mas isso já tem um tempinho. Então isso de vir para cá e desenhar, meio que eu tive esse retorno aí com o contato de desenhar ao ar livre, que eu estava desenhando muito em casa. A relação com a aquarela agora é profissional, né? Eu sou um artista aquarelista profissional. Então, mais do que uma satisfação mesmo do ponto de vista artístico, é a minha forma de ganhar a vida, né? Mas feliz daquele que consegue viver de arte, né? Isso é um baita de um privilégio. Então, eu não sei nem onde, na verdade, começa o que é trabalho, o que é, na verdade, crescimento artístico. Acho difícil definir essa coisa de trabalho tão tradicional, né? Eu não pinto tanto plein air, né? Eu faço mais pinturas, meu estilo de pintura ele é mais realista, né? O plein air é quando eu exercito aquele lado da aquarela, porque a aquarela é uma técnica muito versátil, né? Você pode fazer coisas muito amplas, gestuais, em que você tem essa característica do improviso e da liberdade da pincelada, até pinturas mais precisas, em que você tem uma pincelada mais controlada, uma mistura de tinta mais concentrada. Bacana fazer essa questão, essa pintura em plein air, porque você exercita, né? Bom, começou assim na época que eu estava na faculdade. Daí eu comecei a demonstrar essa curiosidade, assim, porque eu achava ela muito viva, sabe? Até então tinha feito só pintura a óleo, né, guache, esse tipo de pintura, e aí eu fiquei encantado. E começou daí. Essa pintura ao ar livre foi um desafio aqui, eu até fui muito ganancioso na minha arte, no meu quadro escolhido, né? Mas foi bem interessante, eu tenho que até praticar mais, fazer mais vezes, porque é muito raro fazer isso. A aquarela apareceu em 2017, eu trabalhava como secretária, formada em arquitetura e urbanismo, então eu tinha um estojinho da Pentel de aquarela. Eu falei assim, enquanto eu tô ali sem fazer nada, eu vou levar e vou começar a pintar. E aí foi quando eu comecei e eu gostei muito. Eu nunca fui das cores, eu sempre gostei de desenhar com grafite, desde nova eu desenho com grafite. E aí foi o primeiro contato com cores, que eu tinha muito medo e tal. Eu mudei do Brasil e quando eu voltei e abri uma empresa e parei de pintar com aquarela e fiquei 1 ano e meio parada sem nada. E agora eu dei uma retornada para aprender de verdade, porque sempre foi um pouquinho. O plein air, na verdade eu tive muito pouco contato, porque
Eu já fiz, na faculdade eu fiz, a gente tinha aula de desenho, né? Então tinha algumas matérias que seria o plein air, né? De desenho ao vivo, assim. Mas fora isso, eu nunca tive contato. Foi, acho que é a primeira vez que eu participo de algo assim. Você sentiu alguma dificuldade? E se sentiu quais foram as dificuldades? Acho que a dificuldade maior é a logística, né? Da gente estar assim, em casa, quando a gente está lá com tudo sob controle, né? Falando perder o controle com a aquarela, mas ainda num ambiente controlado. É mais fácil, né, da gente gerenciar, assim. Agora, digamos que essa coisa de fazer o plein air, ela justamente vai um passo além. As coisas também mudam, né? Também a luz muda, o clima muda, o vento muda, então é uma coisa mais que tem essa característica um pouquinho mais dinâmica também, que eu acho bacana. Eu sou acostumada a desenhar baseado no 2D, então eu tenho ali uma fotografia, uma pintura, algo assim, então eu uso aquilo ali de base. Mas para plein air a gente está vendo aqui é 3D, você pegar isso aqui e poder fazer em 2D, isso para mim é muito difícil. Eu sempre tive dificuldade com perspectiva, né, profundidade. A profundidade e representar essa profundidade para mim é muito difícil, muito difícil. Senti dificuldade, no caso de questão mesmo da paisagem, de trabalhar os layers, né, que a gente costuma trabalhar na aquarela, e eu achei mais desafiadora essa questão e às vezes também um medo de se expressar, né? Um medo de se colocar ali no papel. Eu ainda tenho essa trava, assim, esse receio de me expressar com o papel. A minha dificuldade aqui foi um pouco enquadrar pelo ambiente ser muito extenso, assim, então às vezes você começa a desenhar e aí perde um pouco a proporção do que cabe na folha. Então acho que eu tive um pouco de dificuldade, mas depois que eu comecei, aí fluiu. Se você pudesse dar uma dica para quem quer pintar plein air, vai pintar plein air pela primeira vez, qual que seria essa dica? Eu acho que a dica para qualquer um que vai fazer qualquer tipo de arte é observar, olhar atentamente aquilo que você quer retratar, pensar, refletir sobre o objeto, porque muitas vezes a gente está, quando vai desenhar ou vai pintar, a gente pinta mais, principalmente para o principiante, ele está pintando mais o conceito do objeto do que o objeto em si. Então, quando você exercita o seu processo de observação, você fixa o seu olhar, estuda, analisa, vê texturas, vê cor, luz, sombra, você se afasta daquele conceito, tipo, vou pintar ou desenhar uma casa, então aquela pessoa faz aquela casinha, né, dos palitinhos, ou então vai fazer uma árvore, o tronco com aquela copa parecendo algodão doce, porque ela na verdade não está desenhando o que está vendo, mas está desenhando o conceito daquilo que ela está pensando. Então, a primeira coisa é justamente a gente tirar esse filtro do conceito e começar a enxergar as coisas como elas são. E o exercício do plein air, ele é bacana porque ele exige esse exercício imediato de você ver, não analisar tanto e transferir isso para a folha do papel. Que não fique constrangido pela imaturidade, pela pouca prática, porque tem que começar de alguma forma. É no dia a dia que a gente vai crescer e é fazendo que se aprende. É construtivista a coisa, tem que ir fazendo, aprendendo com o erro, não ter vergonha. Muita gente fica assim, um pouco tímido de vir para cá. Aí, enfim, eu acho que tem que se libertar de toda a timidez, realmente soltar a mão. Vai ter sempre alguém melhor, mas vai ter sempre alguém pior que você também. Então. É verdade. Primeiro que é muito agradável fazer esse tipo de desenho, acho que relaxa a mente e cria também essa questão do contato com a natureza, da criatividade mesmo que flui dentro dessas questões da natureza. Mas em termos de técnico, acho que a questão da luz e sombra, observar essa questão da sombra da água, das árvores, que é uma observação que ao vivo é muito melhor do que vendo uma imagem de um computador, por exemplo.
Eu estou aqui em Campos do Jordão preparando a sua melhor experiência do ano. Mas ela não começa aqui, ela começa lá em São Paulo. A experiência do conforto. Não se preocupe com nada. Do transporte de São Paulo até aqui, até a sua hospedagem em um dos mais tradicionais hotéis da cidade. A experiência de conhecer Campos do Jordão e interagir com pessoas de todo o Brasil. A experiência de pintar lindas paisagens ao ar livre. Mas se você nunca pintou ou tem dificuldades, eu tenho a solução. Nós vamos estudar a exata cena lá no espaço de eventos do hotel. Composição, luz, sombra, cores. Nós vamos eliminar as suas inseguranças e te preparar para viver essa experiência. Aquarela Trip Experience. Deixe seu zap com o DDD para eu te mandar informações. Esse parque aqui é muito grande. Eu acredito que ele vai demandar um olhar da gente para pintar isso aqui. Os padrões se repetem. E aí a sensação é de que você está vendo as mesmas coisas para onde quer que você olhe. E isso vai gerar um desafio, que é justamente qual recorte que eu vou fazer se eu tenho 360 graus de padrão, de verde sobre verde, refletindo verde. É um desafio. Por que você escolheu pintar isso? Tem tantas cenas para você pintar, por que você escolheu ali? Eu gostei porque as folhas que estavam na frente fez uma moldura. Então é como se fosse as etapas de ter planos, os planos. Eu achei mais interessante esse lado. Foi mais por uma memória afetiva, né? Eu lembrei um pouquinho do meu pai, que já é falecido, já não está mais aqui, e lembrei quando a gente andou com esses patinhos, né, esses cisnes aí, e foi muito legal, sabe? Tava com a família, tava com a minha mãe, fazia muito tempo que eu não vinha aqui. Então eu achei interessante fazer. O lugar eu escolhi exatamente para pintar o que eu pintei. Então, a ideia inicial, eu tinha visto uns outros troncos, né, por aí, mas estavam muito ensolarados. Acabei escolhendo esse lugar aqui justamente para poder ter uma possibilidade de fazer o tipo de coisa de observação, de representação que eu queria, mas abrigada assim do sol, né. Eu gosto de olhar, né, como eu falei para você, e acho que essas texturas, essas coisas assim que a gente tem a oportunidade de ver num lugar que nem esse, não é tão fácil levar para desenhar em casa, né? Então tinha que aproveitar justamente a oportunidade de estar num ambiente aberto, assim, para poder ver ao vivo e tentar pegar um pouquinho desse clima aqui. Porque tem algo fixo, né? Eu observei aqui, eu vi aqui um caminho, né, com os patos, e isso para mim, e a árvore é algo que eu tenho mais facilidade, e menos água, porque água para mim é... Mas eu acho que, e também ter o caminho, isso me dá mais um senso de perspectiva, eu consigo acompanhar melhor, porque tem uma linha, não é tão orgânico. Porque aqui nesse ângulo de visão, nesse espaço aqui, eu tenho várias texturas diferentes. Tenho água, eu tenho a grama, eu tenho o tronco, a copa das árvores, fora a questão da profundidade. Então, por causa dessa variedade de texturas que me chamou a atenção, né? E assim eu consigo exercitar essas várias modalidades, né? Tentar representar essas várias texturas dentro da aquarela. Ainda não acabei, ainda estamos no processo aqui em andamento ainda com a pintura, mas esse foi, na verdade, o que me chamou a atenção. Essas diferentes texturas que eu tenho aqui nessa paisagem. Olha só, eu tenho por hábito ou implicância não dar muito valor, vamos dizer assim, nas catedrais, nos supermuseus, naquela
nas coisas que são corriqueiramente tidas como ícones, logotipos das cidades, a Torre Eiffel, né, o Trade Center e não sei mais o que. Aqui hoje eu optei por essa silhueta aqui, né, composta essa base de árvores e os arranha-céus saindo no segundo plano, porque foi o que me atraiu mais nesse cenário todo aqui, né? A sombra das árvores na grama, essa vastidão, essa amplitude me atrai muito. Quem conhece a cidade na sua intimidade vai identificar. Eu andei esse parque inteiro, a gente tem uma série de repetições de padrões, salvo alguns prédios que estão em volta, o padrão se repete. Aqui ao fundo a gente tem o ponto principal desse espaço, que é esse trampolim, que tem essa história interessante aí, e é um ponto turístico de Goiânia, é um marco de Goiânia, representa muito. Do outro lado, padrão que se repete. A gente tem o lago, os reflexos, grama, muitas árvores, um espaço muito grande, o padrão se repete. Basicamente, para onde você olha, é o mesmo padrão. Essas pontezinhas que têm pequenos diferenciais podem ser interessantes, românticas. Bora lá pintar. Eu vou usar o papel da Hahnemühle, o The Collection. Essa linha aqui é uma linha maravilhosa, 100% algodão, 300 gramas, rugoso. As tintas são as da White Lights, linha profissional. Eu tenho a linha Casaneu da 20. Goiânia, minha Goiânia. Tô em Goiânia, gente. Tô em Goiânia. Olha, vou ser sincero pra vocês. Ontem eu vim aqui fazer imagens e olhei aqui, olhei e voltei pro hotel sem decidir exatamente o que eu ia pintar. E hoje o dia inteiro também com o povo aqui pintando e eu pensando no que eu ia pintar. E vou insistir nesse ponto principal ali do trampolim. É trampolim que vocês chamam? É trampolim, né? Trampolim. Do trampolim, que acho que é o ponto mais icônico desse espaço aqui. Então vou trazer aqui para um cantinho. Vou pintar 2/3 dessa folha. Tem uma área muito grande aqui de lago aparecendo. E aí o tema tá lá no fundo. Eu vou tentar aproximar ele um pouquinho. Tentar dar um destaque nele com um contraste ali com as árvores. Basicamente isso. Essa fita aqui eu coloquei porque eu quero que minha pintura só venha até aqui. Estética de cinema, sabe? Cinema que é bem achatadinho assim, fica aquele negócio comprido. No geral, paisagem eu gosto de fazer menos do que a folha quadrada assim. Eu acho que quadradão assim, em algumas situações muito específicas, ficam legais. Geralmente paisagem eu gosto bastante assim dos compridinhos. Pronto, fiz meu desenho aqui. Acho que vou pintar em 2 camadas. Vou ter que ter bastante cuidado aqui com esse reflexo. Essa área aqui é bem clarinha. E depois esse trampolim vai aparecer aqui pelo contraste com o fundo. Geralmente, a primeira camada tem uma função atmosférica. Ela vai trazer uma atmosfera, né? Vai harmonizar tudo.
o lago muda o tempo todo. Bateu um vento, ele começou a gerar informação texturizada, né? A sombra está diminuindo e o reflexo, né, está diminuindo. E o que você tinha liso virou texturizado pelas ondinhas. E aqui vai ficar a impressão mesmo. Eu não estou fazendo uma ondulação do mar, do lago. Estou trazendo textura aqui que vai representar. Acho que aqui eu posso trazer um pouco mais de árvores com valor um pouquinho mais escuras, para eu fazer aqui alguns planos, e acho que elas têm que ser feitas difusas para não ficar muito evidente. Então eu vou meio que molhar ali, né? Vou meio que recomeçar quase com água pura, só para eu preparar aqui para eu fazer essa outra camada de vegetação um pouco mais escura. Essa geada vai me ajudar. E aproveitar enquanto essas árvores estão úmidas para gerar uma influência mais escura. Agora eu vou sujar essa construção ali no meio. É 80% feito. Já consegui pegar aqui a principal atmosfera, o elemento principal ali, e a maior parte já está resolvida. Vou trazer aqui agora umas folhas que tem numa árvore aqui em cima da gente, do lado da gente, onde caem umas folhas assim, ó, ficam penduradas. Eu vou criá-las aqui, exatamente. Elas ajudam a trazer um plano e são bem charmosas.
sempre gosto de lembrar que, para mim, plein air é uma captação, é um registro ali do momento. O grande objetivo é a gente capturar a cena, os perfeccionismos e qualquer trabalho que eu teria geralmente em estúdio, aqui não é um lugar para ter. Então, geralmente me satisfaço com o que eu produzo, porque é tudo que eu tinha de energia, de cabeça, de repertório para reproduzir o que eu reproduzi. É isso. Aliviado. O pessoal aqui me olhando, né? Atenção. Mas estou satisfeito aqui com a captação. Foi um plein air bem executado. E quero aproveitar e pedir para você apoiar esse projeto com o apelo aqui das meninas, ó. Apoia esse projeto, compartilha com os amigos, marque-os nesse episódio, nessa publicação, para a gente alcançar mais pessoas. Que é um projeto que está dando espaço para artistas amadores, profissionais, curiosos da aquarela aparecerem e a gente conhecê-los também. Te vejo na próxima Aquarela Trip. Tchau!